Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos neste encontro nosso diocesano para continuarmos a nossa preparação litúrgica, o nosso conhecimento litúrgico sobre o Missal Romano e também, hoje especificamente, o segundo momento da nossa liturgia eucarística, da Santa Missa, que é a liturgia da palavra. Nós estamos aqui com a comissão diocesana, o diácono Augusto e a sua esposa Luciane. Né? Isso. E também o Patrick, que fica respondendo todas as informações, né? Todas as perguntas que vocês têm, o Patrick responde para nós. Então vamos aguardando para o pessoal ir entrando na live, né? Vá compartilhando, dizendo que já começou o encontro e assim nós vamos iniciando, né, esse momento tão especial. Vamos esperar um pouquinho, já tem mais de 100 pessoas participando. Como que está o som, como que está a live, como que está o áudio, se dá para começar já. Isso, tudo certinho? Muito bem. Vamos iniciar então com a nossa oração inicial, pedindo ao Espírito Santo a graça para vivermos bem esse momento de encontro de liturgia e aonde nós vamos aprofundar o nosso conhecimento litúrgico. Gostaria que as pessoas fossem curtindo ali a nossa formação, né? A formação para você, que assim mais pessoas vão sendo avisadas do encontro, né, desse momento, dessa segunda quinta-feira que nós estamos vivenciando. Então vá curtindo lá, colocando o joinha, para nós vivenciarmos mais e melhor esse momento diocesano. Vamos iniciar então com a oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sejam muito bem-vindos quem está participando conosco, que a proteção da Virgem Maria e de São José esteja com você. Deus lhe abençoe e seja bem-vindo nesse momento diocesano. É uma alegria nós estarmos reunidos. Hoje, na reunião do clero, eu contava para todos os párocos e padres e também diáconos a alegria de estarmos vivendo esse momento juntos de formação, não é verdade? Então vamos rezar a Mãe da Divina Graça e a São José, para que tenhamos um bom aprofundamento do nosso conhecimento litúrgico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Semana passada, então, nós trabalhamos os ritos iniciais e aquilo que prepara para a liturgia da palavra. E hoje, então,
nós vamos realizar este momento da liturgia da palavra. E ela se destaca em alguns momentos especiais. Cada um deles, você vai percebendo também na tua vivência litúrgica. Eu estou aqui no ambão da Paróquia Santana. Ambão é a mesa da palavra. Eu tenho certeza que os materiais que foram enviados hoje nos grupos em que você está participando, espero que você tenha em mãos, para que nós possamos ir acompanhando e também, cada dia mais, cada quinta-feira, aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento litúrgico. Vamos começar então? Vamos lá, equipe? O primeiro momento, então, da liturgia da palavra, ela é a instrução geral do Missal Romano traz como o silêncio, novamente o silêncio, para que nós possamos ficar, né, antenados dessa parte tão importante na liturgia, que é para podermos vivenciar melhor o mistério de Deus. A vocação da igreja é a evangelização. E a palavra de Deus, ela tem essa importância tão grande. Então, vale a pena a nossa formação e o nosso empenho para rezarmos, para que nós celebramos aquilo que cremos. Então, que cada dia mais nós possamos viver esses momentos nos quais participamos da missa da melhor forma possível. Depois vem as leituras bíblicas. Nas celebrações dos domingos tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, a homilia e assim por diante. Nos dias de semana é somente uma leitura, o salmo e o evangelho, e a homilia ela é facultativa. O ministro, presidente da celebração, pode fazer ou não. Após essas leituras vem a profissão de fé, aquilo que eu creio. Eu ouvi a palavra, meditei a palavra de Deus e agora eu creio, eu digo, creio em Deus nas verdades da fé. Lembrando, queridos irmãos e irmãs, que nós temos os 3 pilares da nossa fé cristã. E aquilo que podemos dizer é a base da nossa vivência da liturgia como fonte da espiritualidade cristã. Lembre-se que a liturgia é a fonte da espiritualidade cristã. Nós temos os 3 pilares, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E aí nós podemos então ter justamente esse embasamento da nossa fé por tudo aquilo que Cristo trouxe para nós. E a partir da tradição e do magistério, chegou hoje para você e eu celebrarmos o mistério pascal. Depois da profissão de fé vem a oração universal ou as preces da comunidade. O silêncio, o slide número 2 agora, você que está acompanhando já no material. E uma perguntinha, se você quiser fazer, vai escrevendo ali na live, vá colocando o nome da paróquia, vá dizendo seu nome, né? Sejam bem-vindos diáconos permanentes que estão participando conosco, pessoas de outras dioceses, os seminaristas que também estão participando. Obrigado pelo empenho de cada um e pela formação, né? Sabendo que o que queremos fazer, realizar e ser é o melhor para Deus. O silêncio, então, a cada proclamação da palavra de Deus ou a homilia, o silêncio deve estar presente, especialmente depois da homilia. A instrução geral do Missal Romano traz assim: para que a palavra de Deus ouvida e meditada seja entronizada no nosso coração, colocada na nossa vida, porque a palavra de Deus ela é muito atual. E a homilia ela deve ser atual na vida daqueles que estão vivenciando na Assembleia Litúrgica. Especialmente também quem está em casa. Veja a importância de você conseguir ouvir e ver bem aquilo que está sendo proclamado.
aquilo que está sendo vivenciado, não é verdade? A comunicação. A comunicação é muito importante. Jesus, ele comunicava o reino de Deus, a boa notícia, a boa nova, palavra de Deus. Os momentos, então, são 5 momentos de silêncio. O primeiro deles é antes da celebração. Lembre-se que antes da celebração, nós temos a tendência de conversar com as pessoas. Por quê? Eu não vi aquela pessoa já faz muitos dias, e principalmente agora que não estamos podendo ir até a igreja. Quando vamos, quando participamos, queremos conversar com todos. Mas antes da celebração não é o momento. É um momento de entronização, é um momento de silêncio. É um momento de experienciarmos aquela preparação que o mistério pascal, que está presente na paixão, morte e ressurreição de Jesus, inserido na Santa Missa, que eu vou vivenciar celebrando com todos. Depois, no ato penitencial, é pedido um momento de silêncio orante, para que eu possa olhar para a minha vida e dar um passo pedindo a misericórdia de Deus, confiando na misericórdia de Deus. O outro silêncio é quando o padre diz a oração da coleta. Oremos. Existe um silêncio ali, para que nós possamos viver e colocar, apresentar a Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos. Coleta, coligere, coletar, levar, entregar para Deus. Entregar os nossos pedidos. Terceiro momento de silêncio. Quarto momento de silêncio, antes das leituras e depois da homilia. Aquela preparação. Respira, principalmente os leitores. Nós vamos falar agora, daqui a pouco, com o Diácono e a Luciane, sobre justamente esse respirar e ler. É muitas vezes difícil nós controlarmos a nossa pressa. Eu também sou apressado. Também eu falo para todos que eu tenho sempre me cuidar nas celebrações, e eu aceito isso porque eu sou apressado. Muitas vezes a gente tem muitas coisas para fazer, e o silêncio eu vou pulando, ou eu, de vez em quando, a liturgia ela vai num ritmo bem tranquilo, e na oração eucarística faz aquela cachoeira de palavras que muito rápido para logo terminar a celebração. Então tomar cuidado, todos nós termos esse desejo de celebrar melhor. É um desejo, não é uma obrigação, não é verdade? Eu gostaria de perguntar para você, que está se formando, que está aprendendo, você vai à missa por obrigação ou por amor? Se for por obrigação, vamos pedir a Deus uma conversão do nosso coração. Se for por amor, aí sim, a cada dia, nós vamos ter a força e a graça de Deus, porque é Ele que nos dá a graça de melhorar e transformar a nossa vida cristã. Muito bem. E o último silêncio é o silêncio após a comunhão, depois da comunhão. Depois da comunhão, então, tem esse momento especial do silêncio litúrgico, para que a Eucaristia ela possa ser vivenciada na nossa vida. Então, nesta primeira parte que a instrução geral do Missal Romano traz para nós, que é a liturgia da palavra com a preparação, nós temos então a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e nos dá força diante das fraquezas. As leituras bíblicas, queridos irmãos e irmãs, devem ser proclamadas do ambão, sempre. Se você é de uma comunidade do interior que não tem o ambão, você sempre vai ficar do lado direito do altar. Esse é o lugar do ambão. Lembre-se da tua igreja matriz, lembre-se da catedral. A catedral sempre é o nosso modelo de liturgia.
Então, o ambão sempre do lado direito do altar, quando eu estou falando como presbítero, como padre. Se for olhando da assembleia, do lado esquerdo. E ali deve ser proclamadas as leituras, sempre do ambão, porque é a mesa da palavra. Nós temos a mesa da Eucaristia, queremos falar a semana que vem. Muito, muito importante esse momento da Eucaristia. Está sendo preparado com muito amor, porque a oração eucarística ela é muito rica de significados. E muitas vezes nós não a compreendemos. E a semana que vem nós vamos ser perseverantes e unidos para continuar firmes e fortes, se Deus quiser. E ali é tirado então as leituras do Novo e do Antigo Testamento. As leituras elas correspondem ao desejo de abrir aos fiéis os tesouros da Sagrada Escritura e propõe-se a ilustrar a unidade de ambos os testamentos da história da salvação. Então, o Antigo e o Novo Testamento, eles têm uma mesma visão, uma visão da salvação, da economia da salvação, da redenção, do projeto de amor de Deus enviado, que é o próprio Cristo, na graça e no poder do Espírito Santo. O Antigo Testamento faz uma prefiguração daquilo que vai se atualizar, vai se plenificar como palavra, como o Verbo que se encarna no seio da Virgem Maria. E ele continua nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo, nas cartas de Tiago, até o Apocalipse, no Novo Testamento. E que esses tesouros então são abertos para todos nós. As leituras dos domingos, eles são separados em ano A, B e C. Ano A, Mateus. Ano B, Marcos. Ano C, Lucas. Vamos repetir? Ano A, Mateus. B, Marcos. E C, Lucas. Muito bem. Marcos é o ano em que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos vivendo Marcos. Daqui a pouquinho já vamos ouvir o nosso diácono e a Luciane. Né? Graças a Deus eles estão aqui hoje conosco. Né? Graças a Deus a nossa equipe da Comissão Diocesana tem pessoas muito comprometidas. Quase todos são de longe, somos de longe uns dos outros. A irmã Luzia de Palmeira, o Wagner é de reserva, alguns de Ponta Grossa, o Patrick de Carambeí, eu daqui de Castro, mas nós estamos nos esforçando para preparar momentos de formação para que você possa vivê-lo cada dia mais na tua comunidade. Somente a segunda leitura nos domingos e também dias de solenidade. Por exemplo, dia 19 de março, dia de São José. A segunda leitura, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho próprios da solenidade de São José. E agora nós vamos entrar nos proclamadores da palavra. Aqueles que proclamam, que é um ministério, queridos irmãos e irmãs. Quem proclama a palavra não é função presidencial, não é função do presidente, a não ser na falta dos batizados, mas é função ministerial. É vivência do nosso batismo. Então, gostaria de ouvir o diácono e a Luciane. A câmera vai ser direcionada para eles e nós vamos ouvir, então, essa formação que eles trazem para nós sobre os proclamadores da palavra. Toda a preparação que você que é comentarista, como nós já havíamos falado semana passada, e também leitor, proclamador da palavra, o que você precisa preparar e também qual é a tua função na liturgia.
Os slides estão passando junto, Padre Álvaro? Não? Então, o Ministério do Leitor, ele vai, as instruções gerais do Missal Romano, ela vai dizer que a tradição litúrgica assinala a função de proclamar as leituras bíblicas na celebração da missa a ministros, leitores, instituídos e diáconos. Isso, enquanto a Lu vai mudando os slides, eu acompanho pelo celular aqui, que é mais fácil. Aqui, né? Dentro da liturgia da palavra, a proclamação do Evangelho. E é importante a gente destacar e esclarecer que quem proclama de forma ordinária o Evangelho, quando ele está presente, é a figura do diácono. Quando ele não se faz presente, quem proclama é aquele que concelebra ou o presidente da celebração. Mas de forma ordinária, sempre vai ser o diácono, aquele que vai proclamar a palavra. Na liturgia da palavra, então, cabe ao diácono anunciar o evangelho, fazer de vez em quando a homilia, se for conveniente. Normalmente quem está presidindo, ele vai pedir se o diácono pode fazer a reflexão, a homilia, mas não sempre, né? Não é uma coisa ordinária que toda vez que ele proclama, ele vai realizar a homilia. Às vezes ele é convidado para realizar esse trabalho. E também ele tem como função propor ao povo as instruções na oração universal. Vamos puxando, às vezes o computador não ele trava um pouquinho. Então, dentro desta proposta litúrgica, o leitor instituído tem um ministério próprio, reservado a ele, e é preciso dar a devida importância, se os houver, pois devem exercer esta função. Então, nós temos aqui na nossa diocese uma caminhada vocacional, que é a caminhada diaconal. E quando nós temos na nossa paróquia o leitor instituído e o acólito instituído, então cabe a eles essas funções. Eles já são instituídos para isso, né? Então, quando nós temos lá na nossa paróquia, na nossa comunidade, o leitor e o acólito instituído, é dever deles que se faça pelo menos uma leitura, né? É dever do leitor instituído fazer pelo menos uma das leituras, né? É importante, então, ficar atento a essa realidade, porque, de repente, nós temos o leitor instituído, né, para que ele possa desempenhar a sua função. Normalmente, o leitor instituído é aquele que faz toda a caminhada para a ordenação, para receber o sacramento da ordem, seja diaconal ou posteriormente presbiteral. Ele tem um determinado tempo dentro da igreja para exercer esse ministério. E às vezes tem alguém dentro da comunidade que tem esse ministério e às vezes não exerce. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque se existir, nós devemos dar precedência àquele que tem o ministério, para que ele possa desenvolver. Claro que ele vai se apresentar, vai combinar, ele não chega de última hora, quando está tudo preparado, e vai dizer, não, eu vou fazer a leitura hoje porque eu tenho o ministério. Não é dessa forma, mas de uma forma onde haja organização e com antecedência e combinado, aí ele deve sempre preceder para realizar a primeira ou a segunda leitura. Porém, também na nossa assembleia litúrgica, nós precisamos dos leitores leigos, né? Que aí entra o nosso chamado, né? O chamado do leigo para participar na liturgia, né? Por essa necessidade, é preciso que os leigos mais aptos, aqueles que se sentem realmente chamados para essa função,
possam despertar esse interesse em prestar esse serviço na comunidade, assim como muitos de nós que estamos aí hoje participando, né? Respondendo a esse chamado batismal, a essa vocação especial. O leigo, ele normalmente desenvolve em si um perfil para esse trabalho. Então, aquele que é leitor chamado, ele já tem dentro de si um perfil para fazer essa proclamação da leitura. Mas não basta somente o perfil. É necessário também algumas coisas práticas para que a palavra proclamada ela possa chegar ao ouvido e ao coração de quem está participando da celebração. É importante, por isso nós queremos dar alguns passos no sentido de ajudá-los, orientá-los ou recordá-los a função que cada um tem dentro da celebração e também como fazer com que aquilo que eu desempenho dentro da celebração possa ser melhor. Dentro das instruções gerais do Missal Romano, ela nos sugere o seguinte: para que os fiéis cheguem a adquirir uma estima viva da Sagrada Escritura pela audição das leituras divinas, é necessário que os leitores que desempenham este ministério sejam realmente aptos, tenham perfil, sintam-se chamados e estejam cuidadosamente preparados, ensaiem, que possam ler em voz alta em casa, que possam entender o que está sendo lido. Para isso, nós temos várias formações e opções, até mesmo nas nossas paróquias, na nossa diocese, de sempre estarmos em contato com a formação bíblica. Isso é muito importante, para que quando nós leiamos e proclamemos a palavra de Deus, nós possamos entender aquilo que nós estamos proclamando. O leitor também é aquele que tem intimidade com a palavra, é aquele que tem intimidade com Deus. Eu me recordo de uma aula do nosso querido padre Carlo Battistoni, onde ele insiste muito na intimidade com Deus, para que nós possamos fazer uma boa proclamação. A intimidade daquela que consegue sentir a respiração de Deus aqui nos ouvidos. Isso é muito importante, isso é muito lindo na nossa caminhada de serviço na liturgia, né? Exercitar, conhecer. Então, toda essa nossa dedicação de amor à palavra de Deus é que nos faz com que chegue realmente aos ouvidos da Assembleia aquilo que está sendo proclamado. Também para que nós tenhamos e possamos desempenhar melhor a nossa missão, é necessário esta preparação. E ela deve ser uma preparação, como a Lu falava ainda há pouco, de intimidade com Deus, essa preparação onde deve haver esse colóquio com Deus, também deve haver esse lado espiritual. Nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos proclamando. Isto é, nós precisamos ter conhecimento bíblico e também litúrgico. Como que nós vamos adquirir o conhecimento bíblico? Ele tem o sentido de que os leitores compreendam as leituras em seu contexto próprio e entendam à luz da fé a mensagem revelada. Nós temos a experiência, e eu como diácono, como eu presido várias celebrações em várias comunidades, a gente percebe, quando a gente entra na igreja, nós percebemos quando ali tem uma equipe de celebração preparada, quando ela é coesa, quando é bem orientada, quando participa das formações que existem dentro da comunidade paroquial, quando é uma pessoa que vai proclamar a palavra de Deus, nós percebemos a forma dela proclamar, que ela tem um conhecimento através do estudo da palavra de Deus, que ela busca aperfeiçoar, fazendo a leitura orando,
fazendo o estudo da palavra de Deus, olhando as palavras mais difíceis para que ele possa ser proclamada de forma correta. Então, todas essas realidades precisam ser estudadas. Exige da nossa parte, da tua parte, um empenho, um esforço, uma dedicação para que a palavra de Deus possa chegar ao coração das pessoas que estão participando da celebração de uma melhor forma. Também é preciso nós fazermos um grande esforço dentro das formações paroquiais para que nós conheçamos a liturgia num contexto geral. É preciso sentar, é preciso dar tempo, é preciso dedicação da nossa parte para que tudo isso aconteça numa harmonia e que, acima de tudo, o nome de Deus possa ser exaltado e possa chegar ao coração das pessoas. Nós também precisamos de uma preparação técnica. Ela deve capacitar os leitores para que se tornem sempre mais aptos a ler diante do povo, com técnicas de oratória, com uso de microfone, ensaios prévios de leitura para bem proclamar. Então a gente observa muitas vezes algumas deficiências que nós temos, algumas necessidades nas comunidades que começa pelo microfone, pelo som, porque como que o nosso povo vai entender a palavra se não consegue ouvir? Então é um zelo pastoral até de todas as comunidades poder sempre estar observando, porque essa parte técnica muitas vezes ela requer que técnicos possam preparar ali dentro da comunidade, né? Então ela exige um pouco mais das equipes. Também uma coisa muito importante para essa preparação é que nós possamos nos reunir como equipe de celebração. Agora nós estamos vivendo um tempo difícil, né, um tempo de pandemia, onde nós não podemos estar nos reunindo presencialmente, mas isso não nos impede que nós possamos nos reunir virtualmente, que as nossas formações não parem, né, como está acontecendo hoje, né, mas que de uma certa forma nós possamos acompanhar as nossas equipes. Mas em tempos normais, o coordenador das equipes de celebração, das comunidades, o coordenador de liturgia, ele deve proporcionar a todas as equipes esta possibilidade, essa oportunidade de formação, sempre conduzindo para que as pessoas tenham esse zelo e esse interesse, para não pegar qualquer leitor na hora da celebração, antes da celebração, mesmo quando acontece um imprevisto, né? E tem outros leitores ali na comunidade devidamente preparados, já que já tenham lido em casa. Então, aquele leitor é aquele que sempre está com intimidade com a palavra. É aquele que sempre sabe o evangelho, as leituras do dia, que acompanha a liturgia diária, que faz a liturgia diária. Isso é muito importante para o nosso crescimento e para o nosso conhecimento e também para o nosso exercício diário da palavra de Deus. Assim é que nós podemos criar essa intimidade. Nas nossas celebrações, nós nos deparamos com tantas realidades, leituras feitas de uma forma extraordinária, perfeita, postura, microfone, proclamação, mas também nós encontramos algumas realidades que dói. Falta de todas essas elencadas, essas situações. Falta preparação, falta orientação, falta zelo. Então, é necessário. Todas essas situações precisam ser revistas, porque o presidente, eu não sei se acontece com o padre Álvaro, mas às vezes eu tenho que repetir, porque as pessoas estão ali, elas não têm mais, e ainda bem que não tem, porque elas prestam atenção naquilo que está sendo proclamado. Não tem o folheto para ficar olhando o folheto. Então, a leitura ela precisa ser muito bem proclamada. E às vezes nós temos que retomar, porque ela não é tão bem proclamada, não é tão bem preparada. E nós precisamos mudar
esse contexto. Eu estou falando na minha realidade. Na tua, você conhece aquilo que precisa ser moldado e mudado também. Dentro de todo esse contexto que nós estamos vendo, tem um personagem também que aparece, que se chama comentarista. Ele também exerce um ministério litúrgico, quando de um lugar adequado, propõe à comunidade explicações oportunas, veja bem, claras, sucintas, sóbrias, escritas antecipadamente e também um diálogo muito íntimo com o presidente da celebração, tendo a aprovação antes do início da celebração. É preciso apresentar tudo aquilo que vai ser lido e exposto para que esteja de acordo com aquilo que o presidente também está esperando e quer. Então, realmente muito importante toda essa preparação para que quando nós cheguemos lá no ambão para proclamar a palavra de Deus, nós já estejamos assim com essa intimidade com a palavra, de forma que chegue bem a todos os ouvidos, né? Então, que nós possamos assim ter esse zelo em todas as nossas comunidades, esse zelo pela palavra de Deus. Então, quando eu me proponho a ser esse leitor que vai proclamar essa palavra, eu também sou essa pessoa disposta a me doar inteiramente para que ela chegue bem até a Assembleia Litúrgica. Papa Francisco, ele vai nos dar, através de uma frase, ele fecha toda essa realidade que nós precisamos buscar como leitores dentro da celebração. Ele vai dizer assim: sem o relacionamento contínuo com Deus, a missão torna-se apenas um ofício. Fica a pergunta. Nós devemos buscar ter essa intimidade para que aquilo que nós realizamos e desempenhamos nas nossas comunidades não seja um ofício. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar então a nossa formação. Toda essa preparação que o diácono e a sua esposa trouxeram para nós, nos ajudam a perceber na nossa vida como que está sendo o meu ministério do leitor. E agora, com essa falta dos subsídios, com essa falta não podemos usar mais os folhetos, exige uma força de vontade nossa, primeiro dos proclamadores, para que se façam ouvir a palavra de Deus. Segundo, daqueles que participam, porque precisam estar atentos, não ficar olhando para as coisas que estão passando, para o carro. Eu já celebrei em comunidades que o padre está lá na frente e um carro passa na rua e as pessoas todas olham para trás. Aonde que está a atenção? Perceberam? Então, nós temos que chamar atenção para a nossa vida. Quando eu vou para participar da celebração, lembro que o padre perguntou no início, né? Eu vou por obrigação ou eu vou por amor? Eu vou para realizar e viver o mistério pascal, principalmente você, leitor. Preparar-se, né, diácono e a esposa Luciana? Preparar-se é deixar que o Espírito Santo age. É engraçado quando os leitores chegam em cima da hora para as leituras, né? Para proclamar. E aí, muitas vezes, sempre as coisas em cima da hora, elas não dão certo. Então, exige uma preparação remota nossa. Outra coisa é quando o coordenador daquela equipe de celebração do dia, ele fica catando na porta, né, as pessoas assim, não pode ver alguém, e em muitas das nossas comunidades existe isso ainda, de não haver esse conjunto. A nossa missão é evangelizar, como igreja, como paróquia, casa da salvação.
Então, vamos, né, principalmente nessa vocação que nós escolhemos, que é o amor à liturgia e como fonte da nossa espiritualidade cristã, viver bem, buscar viver bem. Os ministros, então, o trabalho ministerial que você realiza, precisa ser regado pela oração. A oração, pedir a graça do Espírito Santo, sempre antes da participação. Se for possível, junto com a tua equipe de celebração, fazer uma oração na sacristia, uma oração preparatória para antes da celebração da missa ou da celebração da palavra. Perceba como que está na tua comunidade agora essa preparação antecipada, principalmente dos coordenadores de liturgia. Tem um grupo que nós estamos com todos os coordenadores, eu acredito que quase todos os coordenadores de liturgia da nossa diocese, das paróquias, paroquial, que não é fazer as coisas somente, gente. Coordenador não é para fazer. Coordenador é para instigar, para levar formação, para mostrar como fazer, organizar as coisas. E então esse é o trabalho do coordenador. Então a oração ela vai regar esse momento, a leitura orante da palavra, ter momentos de retiro, de preparação, formação, como essa que nós estamos vivendo. Eu acredito que muitas pessoas assistem depois novamente essa formação para cada dia, assim, algumas coisas que foi passando, e aquele conteúdo que nós mandamos nos grupos, divulgue, sabe? Seja evangelizador também. Mande para as comunidades da tua paróquia, envie para as pessoas, para que nós possamos, que chegue esse material, quanto mais gente puder aprofundar. Então os ministros da liturgia têm essa necessidade, né, dessa vivência. A liturgia da palavra, então, o salmo responsorial. Nós falamos das leituras agora do salmo. O salmo ele deve ser proclamado do ambão também. Ele é sempre realizado pela equipe dos leitores, dos cantores, perdão. O salmista sempre, na maioria das vezes, é um cantor do grupo de cantos. Ele vem de lá, né, já vem preparado da casa, já vem, vamos dizer assim, munido deste salmo, que é o canto do povo de Deus. Aí nós chamamos sempre atenção, e o irmão Fernando também falou na formação do ano passado para os leitores. E nós queremos fazer, queridos, essa formação de unidade na nossa diocese. As equipes de cantores, de coordenação de música litúrgica e a coordenação de liturgia. É o mesmo trabalho, é o mesmo ministério de uma forma diferente. Quem está cantando e quem está proclamando ou organizando a liturgia. Perceba então, se os leitores, os salmistas, eles têm duas formas de executar o salmo. A primeira delas é o solista canta as estrofes e o povo repete o refrão. Canta-se o refrão a primeira vez e depois canta as estrofes sozinho. A segunda forma de executar o salmo, o solista ou cantor canta o salmo todo. Canta inteiro ele, né? Enquanto a assembleia escuta a palavra, né, a palavra de Deus contida no salmo. O livro dos salmos é muito importante porque ele é uma ponte que liga a primeira leitura ao evangelho. É o canto do povo de Deus, oprimido muitas vezes, como o salmo da sexta-feira da quaresma. Senhor, o pecado está sempre à minha frente. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não afasteis a vossa face do teu servo. Veja que pedido é esse. Que pedido de perdão, né? Que pedido de
de misericórdia a Deus. Então, faça ouvir essa proclamação. Muito bem, o Salmo, agora, o Salmo responsorial, então, ele tem essa parte justamente de ligar, né, a primeira leitura ao Evangelho, e ele deve ter trazido num ritmo cantante, não algo assim muito, um salmo que ninguém possa acompanhar. A assembleia, ela é convidada a cantar junto, principalmente o refrão, na primeira forma de executar o salmo. Uma forma correta que é realizada, o leitor lê o salmo e a equipe de cantos canta somente o refrão junto com a assembleia. É uma forma correta de cantar o salmo. Cantar, e daí a parte das estrofes, ela é lida por um leitor da equipe de celebração do dia. Entendido sobre o salmo? Agora nós vamos para compreender um pouquinho as leituras, gente. Então, o Antigo Testamento, que na maioria das vezes é a primeira leitura do dia, como hoje, eu gostaria de perguntar para você uma pergunta que eu fiz aqui na nossa paróquia. Qual é o evangelho de domingo passado? Escreva ali para o Patrick, sem procurar em lugar nenhum. Lembra? Percebeu? Até alguns aqui da nossa comissão falou que não. O Evangelho, que é o principal. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, quanto mais nós vamos meditando ela, quanto mais nós vamos vivenciando o texto, as vírgulas, as pausas, vai nos ajudando nesse processo de perceber que todo o Antigo Testamento ele está nos dizendo de algo que vai acontecer. Ele é profético. Hoje era Jeremias. Leitura do profeta Jeremias. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor Deus. É Deus que fala ao povo. Perceba então na tua vida de fé. Depois o Salmo, ele dizia assim: Oxalá, ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações. Olha que lindo. Aquele povo de Deus que ouviu no profetismo de um Salvador que viria para dar a sua vida, e também Jeremias ia dizendo para o povo: Deus te coloca no caminho correto, mas você escolhe outros caminhos. O Salmo vem dar uma certeza para nós: se eu ouvir a voz de Deus, eu vou ser feliz. Mas agora, se eu escolher segundo a minha vontade, se eu for por outros caminhos, eu vou para longe dessa felicidade, por decisão minha. E o Evangelho vem justamente trazer Jesus libertando um homem endemoniado mudo. A palavra proclamada no Antigo Testamento, ela é cantada ou lida no Salmo, como hoje na nossa missa que foi lido, proclamado, né, lido, e o Evangelho ele vem justamente ao encontro disso. Ele vem certificar como a palavra do Mestre, como a palavra de Jesus, como uma pessoa que fala ao nosso coração. E nos domingos e dias santos, solenidades, a segunda leitura vem para nos dar uma certeza. Atos dos Apóstolos, carta de São Paulo aos Romanos, Efésios, Coríntios, todas as cartas paulinas e todos os outros textos, João, Pedro, Timóteo, vem dizer: esse profetismo que aconteceu desde o livro do Gênesis se plenificou em Jesus. Você vai começar a perceber domingo agora na liturgia. O livro do Êxodo
vai dizer: Moisés construiu Deus falou para Moisés: construa uma serpente de bronze e coloque no alto da montanha. Quem olhar para lá vai ser salvo do veneno que leva à morte. No Evangelho nós vamos ouvir Jesus proclamando a morte dele na cruz, no alto de Jerusalém, fora dos muros da cidade. E todo aquele que olha para a cruz é salvo do veneno da morte do pecado. Eu espero que você esteja acompanhando esse momento, em que uma leitura faz o contexto da outra. Queridos irmãos e irmãs, por isso a importância da nossa preparação, porque a palavra de Deus não é outra coisa que nós estamos anunciando, não. E não pode ser. Não pode ser a construção da igreja, não pode ser o dinheiro do dízimo, não pode ser nossas promoções. Se você não anuncia a palavra de Deus, você não está exercendo o teu ministério. Tem dia que eu estou bravo na liturgia também, né? Se você tiver alguma dúvida, pergunta para o Patrick, e daí depois ele responde e eu respondo também. Os livros litúrgicos. O diácono e a esposa já trouxeram para nós, então, esse cuidado e essa preparação litúrgica. Nós temos 4 livros que nós falamos aquele dia. Lembram? São 5, mas 4 livros litúrgicos mais um. O primeiro deles é o Missal Romano, que nós estamos compreendendo, né, nesse momento de formação sobre a Santa Missa. A instrução geral do Missal Romano que traz essas informações para nós. Patrick, me empresta aqui o livrinho para que eu possa mostrar. Isso é o livrinho verde, né, que é a instrução geral do Missal Romano. Da 2ª edição. Da 3ª edição vai sair. Então, por isso que nós temos que nos preparar cada dia mais para aprendermos as novas normas que estão vindo. Quando nós nos preparamos, então nós vamos vivenciando esse cuidado com a liturgia. Mas alguém me fez a pergunta, e talvez você possa até colocar ali no chat. Tem comunidades do interior, gente, que não tem o livro litúrgico. Na nossa paróquia aqui tem comunidades nossas abençoadas e que eu amo muito ir lá rezar a missa, mas nós rezamos fora da igreja, porque eles estão em construção da igreja, não temos nem lugar para rezar. Coisas muito simples. É um folheto que nós levamos, ou o livrinho, hoje eu trouxe, né? Esse livrinho aqui, que nos ajuda a termos contato com a palavra de Deus. Mas se você tem a oportunidade de ter os livros litúrgicos na tua paróquia, na matriz, eu acredito que todas as matrizes têm. Acredito que todas as matrizes das nossas paróquias, 46, têm os livros litúrgicos, todos. O missal, o lecionário semanal, o lecionário dominical, o lecionário dos santos, mais o evangeliário. O evangeliário ele é mais difícil. Tem comunidades, que são as capelas, nós chamamos de comunidades a partir do Concílio Vaticano II, é esse o termo, né? Comunidades, porque é uma vivência de fé. As comunidades, algumas têm, outras não. Mas se você não tem, celebre com aquilo que você tem. Essa é a melhor coisa. Com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Jesus quer ser celebrado, vivido, vivenciado na liturgia. Esse é a nossa função batismal. E aí, a partir dos livros litúrgicos, vem a aclamação ao Evangelho. Nesse novo momento lá, na instrução do Missal Romano, está na parte. Ele constitui uma procissão, gente. São 3 procissões.
Já é 9 horas. São 3 procissões, já finalizo. Né? Não vá saindo, tá bom? Não saia da live, fique mais um pouquinho só. São 3 procissões. A primeira, escreva para o Patrick. Quero ver se você sabe quais são as 3 procissões que existem na liturgia eucarística. Como eu já falei, é a do evangeliário, do evangelho. É uma procissão. E as outras 2, quais são? Escreva ali. Quero ver se as nossas equipes estão se formando. Após a leitura que antecede o evangelho, que seria a segunda leitura, ou nos dias de semana, o salmo, canta-se o aleluia, aclamação ao evangelho, acompanhado de uma procissão, no qual o diácono, se ele estiver na celebração, ele pede a bênção para o presidente, que pode ser o presbítero, o padre ou o senhor bispo, e ele vai em procissão, pega o evangeliário, apresenta à comunidade e vem até o ambão e faz a proclamação. Nós não podemos ir parte por parte, porque senão nós vamos demorar demais. Conforme a exigência do tempo litúrgico, o tempo da quaresma, não se canta aleluia, gente. Outra coisa que eu esqueci de falar na questão do salmo. O salmo responsorial na liturgia, ele é parte fixa. De maneira nenhuma se troca o salmo. Por jeito nenhum. Ok? É ponto final. Ah, padre, mas o Pelos Prados e Campinas é o Salmo 22. E o salmo da missa de hoje é o Senhor é o pastor que me conduz. Vou trocar. Não. Você vai estar fazendo um grande abuso litúrgico. E eu acredito que não aconteça nas nossas comunidades. Tá bom? Deus te abençoe. Se você faz isso, Deus te abençoe, tá bom? Mas eu acredito que não. Muito bem. E na quaresma, no advento tem o aleluia de preparação, mas na quaresma não. A Páscoa, olhe, somente um dado sobre a aclamação do evangelho da Páscoa. Vamos pegar a vigília pascal. O aleluia, gente, ele é em 3 tons. Quem é cantor vai me entender. Dó maior, Ré maior, Mi maior. A escala musical, ela vai subindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Lá, Si. Dó. As 7 notas. O porquê que esse canto do aleluia vai subindo as notas? Ele começa em Dó, vai para Ré e depois em Mi, bem alto, bem forte, bem bonito. Porque é Jesus que está saindo do túmulo nesse momento. E virá o evangelho da vigília pascal. Perceberam? Todo o simbolismo nos ritos na nossa liturgia. Então, esse é só um exemplo que eu vou trazer. Então, depois da aclamação, vem a leitura do evangelho, realizada sempre pelos nossos queridos diáconos. Eu agradeço muito ao diácono Augusto, fez aniversário ontem de 8 anos, né? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe os nossos diáconos para que sejam proclamadores da palavra de Deus e também os nossos padres, né, que na falta do diácono é o padre que proclama e se o senhor bispo estiver rezando sozinho, é ele que proclama o evangelho. A profissão de fé, vem a homilia, que é uma parte integrante da liturgia. A homilia, principalmente nos domingos, finais de semana, é uma parte integrante. E nos dias de semana ela é facultativa. Você pode realizar ou pode deixar somente um pensamento, mas ela é muito importante. Muitas vezes, principalmente agora, as nossas comunidades precisam, né, de uma palavra, de um aconselhamento, de que a palavra de Deus ressoe na nossa vida e seja atualizada. A homilia, então, ela tem esse sentido de exortação, de proclamação, de levar a boa nova meditada, né? De uma forma que a pessoa que esteja ouvindo e escutando a palavra de Deus possa sentir no seu coração que é para ela que Jesus está falando.
seminarista e mestre, ministro da Eucaristia, da comunhão e da esperança, não faz homilia. Ponto final. Ok? Mesmo que o padre peça. Se o padre pedir, você diz: padre, eu não vou fazer, porque isso é um erro litúrgico. Pode falar assim. Já o diácono, ele recebe o munus da proclamação da palavra de Deus e da reflexão da palavra na homilia no dia da ordenação. Seminarista e também o mestre não faz homilia. O que você pode fazer? Uma reflexão da palavra. Se você tem segurança para dizer, para falar muito brevemente, falando do Evangelho, não de outras coisas, mas do Evangelho, pode fazer. Mas se não, você pega um subsídio litúrgico e lê. Você vai estar realizando um grande favor para a liturgia e vivenciando muito mais, porque, por exemplo, o do Deus Conosco é o Padre Evaristo, um liturgista que faz, ou o Frei Carlos Mester, que também é um liturgista, e vários outros que fazem essa espiritualidade bíblico-missionária para ser lidas nas nossas comunidades. Ok? Depois vem a profissão de fé, nos dias de semana, né, nos dias de domingos e solenidades, e também, finalizando a liturgia da palavra, as preces da comunidade, ou na Sexta-feira Santa, a oração universal. Queridos irmãos e irmãs, 1 hora é muito pouco para nós falarmos de todos os ritos, todos os momentos, mas eu gostaria de destacar outra coisa, que eu vou lembrando, cuidado com as vestes, quem é proclamador da palavra de Deus. A dignidade das vestes. Lembre-se que o missal romano, ele nos ensina a simplicidade e a beleza das vestes litúrgicas, tanto dos ministros ordenados, diáconos, padres e bispo, quanto daqueles que proclamam a palavra de Deus. Sim, em consonância com a coordenação de liturgia, mais o pároco, a tua paróquia decide usar aquelas capinhas para a liturgia, ótimo. De cada tempo litúrgico, muito bonito, muito especial. Aqui na nossa paróquia, só um exemplo, cada um tem a sua, para não ter compartilhamento dessas vestes. Eles trazem de casa. Muito bom, mais higiênico ainda. Mas se na tua comunidade não tem, também não é exigência. Mas no dia de proclamar a leitura, vá com uma veste mais fechada, principalmente as senhoras. Uma veste mais fechada, né, na frente, com uma calça, um sapato, não sei, mas não com roupas muito curtas, que vão chamar a atenção, sim. E talvez na liturgia não é o lugar para se chamar a atenção dessa forma, né? Ok? Agora vamos para as respostas, para as perguntas que vocês vão fazer para nós. O Patrick me mandou uma, e nós já finalizamos daí a nossa formação de hoje. A Simone Ribeiro escreveu aqui, né? A entrada, a procissão de entrada e as oferendas. Muito bem. O Luiz Carlos colocou a entrada, comunhão e final. Mais ou menos. São 3 procissões, viu, Luiz Carlos? Entrada, procissão de entrada, a procissão do evangeliário, é uma procissão, por causa da dignidade do evangeliário. Lembre-se também do momento do incenso. Ele é usado o incenso na entrada, ele é usado o incenso no momento do evangelho, e ele é usado o incenso nas oferendas. A comunhão é o rito da distribuição da comunhão, não é procissão da comunhão, certo? Tá bom? Que bom, né? Que boa participação. A Rosane Muchal
Irati, coordenadora, a Simone é de Ponta Grossa e o Luiz Carlos, eu acredito que é da Diocese de Jacarezinho, né, Luiz? Deus te abençoe. Entrada, oferendas e comunhão. Rosane, entrada, evangelho, procissão do evangeliário e oferendas. A comunhão é a distribuição, certo? Por isso que agora, no tempo da pandemia, nós não estamos fazendo mais as filas da comunhão. O ministro vai até as pessoas em alguns lugares, né? A Luzia Rita Shinkovic. Poderia explicar melhor sobre o leitor instituído? Qual a formação necessária? O leitor instituído, Luzia, é aquele que o Papa Francisco abriu agora, mas isso também nós precisamos, não temos ainda, vamos ter uma orientação do nosso bispo, se for necessário, ele vai escolher, juntamente com os párocos, sobre a instituição de leitores e acólitos nas paróquias. Mas o leitor instituído é aquele que vai ser ordenado diácono ou presbítero. Ele recebe essa ordenação, essa instituição do bispo diocesano. Tá bom? Então é uma preparação que existe para que aquele leitor seja instituído a proclamação da palavra de Deus. A Diliana Maria Serenato também pergunta o que é o leitor instituído. O leitor instituído, então, é aquela pessoa que, nesse momento, na nossa diocese, quem são os leitores instituídos? Os diáconos permanentes, que eu acredito que você conheça, algum na tua comunidade, ou algum que vai ser ordenado agora, neste ano. Eles participaram de um rito na catedral, onde eles receberam essa instituição para se tornar leitor da palavra de Deus, proclamador da palavra de Deus. Vamos mais uma, né, rapidinho, sei que já estamos finalizando. A Rita Espena, a técnica de olhar para a Assembleia é correto, mas não são todos que possuem essa habilidade. É verdade, Rita. A Rita é coordenadora aqui da paróquia. Se você sente seguro de olhar para as pessoas, olhe. O evangelho e também as leituras, elas têm uma forma de leitura que ela dá o tempo para a nossa respiração. Então você lê, respira, e quando chegar no ponto, por exemplo aqui, né? Você chega no ponto ali, um profeta em Israel. Então, Naamã, mas se você olhar para a Assembleia e se perde na leitura, é melhor não olhar, porque senão vai dar uma confusão, né? Então veja aquilo que é possível, na tua boa vontade e no teu desejo de servir. A Zeni pergunta: quando temos o culto celebrado pelo ministro extraordinário da Eucaristia, ele faz a leitura do Evangelho? Sim, claro que faz. Graças a Deus. Só que ele não diz, o Senhor esteja convosco, porque isso é uma palavra direcionada e própria do ministro ordenado, do diácono, ou do presbítero, ou do bispo. O Senhor esteja convosco. Nós estamos falando pelo mundo sacerdotal de Cristo. Já o ministro diz, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, João, Mateus ou Marcos. Lê a palavra de Deus, proclama, no final diz, palavra da salvação, e nós respondemos, glória a vós, Senhor. Após isso, como eu já tinha dito, vem a reflexão do mesmo Evangelho. Muito breve e também realizado, também pode ser do subsídio. A última pergunta. Após o curso, estaremos aptos para ser ministro? Não. O curso de liturgia da diocese é um aprofundamento da liturgia diocesana, da liturgia da igreja, perdão, não é diocesana, é da igreja.
do conhecimento do missal romano, do lecionário, das leituras, das posições, das vestes e muito mais. Vai faltar tempo nesses 4 encontros nossos. O ministro extraordinário da comunhão e da esperança, queridos irmãos e irmãs, é escolhido pelo pároco, não é pelo curso de liturgia. Está bem claro e está gravado. É o pároco da tua paróquia que vai escolher. É claro que se você tem já uma formação, isso é muito bom, é louvável. Graças a Deus, você já vai estar mais preparado. Depois dessa escolha do pároco, existe um documento que o nosso bispo certifica você de que 3 anos você pode ser ministro extraordinário. Extraordinário. Somente 3 anos. Depois pode se renovar. Mas o primeiro momento são 3 anos. Eu, Padre Álvaro, sou ministro ordinário. Para sempre. O diácono também. O bispo também. E o ordinário da nossa diocese, né, que é o bispo diocesano. Ele que é o nosso liturgo por excelência, o nosso querido Dom Sérgio. Espero que ele esteja participando também. Hoje ele já tinha abençoado o encontro nosso, mas hoje também na reunião geral do clero, eu avisei, contei e agradeci todos os párocos de vocês por estarem motivando, né, a nossa participação. Queridos irmãos e irmãs, obrigado pela presença de todos. Vamos fazer uma oração final. As dúvidas envie no e-mail, que nós vamos responder a todos. E quinta-feira que vem estaremos aqui falando da liturgia eucarística, se Deus quiser. Luciana e Diácono querem se despedir? Vamos lá. Então, antes de nós nos despedirmos, só lembrar que nós, nas nossas paróquias, possamos fazer uma pastoral litúrgica de conjunto. Messes, equipe litúrgica, equipe de canto, coroinhas, todos numa grande pastoral litúrgica da nossa paróquia. Quando tem uma formação, é para todos participarem. Esse é o zelo que nós demonstramos dentro das nossas paróquias. Muito obrigada e uma boa noite para todos vocês. Meu agradecimento também pela oportunidade. Obrigado, Padre Álvaro, por nos proporcionar esse momento tão importante dentro das nossas celebrações, ou seja, essas explicações, explanações que a equipe diocesana está fazendo. Agradeço a oportunidade e até uma próxima. Obrigado a todos, obrigado ao Patrick, que está aqui, né, respondendo e também acolhendo as perguntas. Nossa equipe técnica, o Júlio e o Edson, estão sempre nos ajudando. Perdão pelos momentos do som, que não deu muito certo. A semana que vem virá a irmã Ana Paula e a Rafaela, também para nos ajudar nesta formação. E nós vamos, gente, aprofundar o nosso conhecimento a partir da instrução geral na liturgia eucarística. Vamos fazer um empenho, uma força para estarmos reunidos. É muito importante este momento. Quem não pôde assistir, fica esse vídeo gravado para você assistir depois, tirar as suas dúvidas, levar esse material para as equipes de liturgia. Vamos receber a bênção final, a proteção da Virgem Maria e de São José. E obrigado, Deus te abençoe. Obrigado à participação de cada um. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Lembre da sua comunidade, você que participa desse momento de formação, e receba a bênção final. Desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até quinta-feira que vem.